Olá, meu nome é Juliane Amaral, sou enfermeira, especialista em controle de infecção hospitalar. Hoje nós estamos aqui com este curso oferecido pelo Instituto Educomunicações. Nosso tema de hoje é epidemiologia das infecções hospitalares, né? Então, quais são as infecções que eu mais tenho dentro de uma instituição? Quais são as pessoas suscetíveis? Então, a gente vai trabalhar neste curso, né, sobre esse tema. Gente, as infecções hospitalares, elas são um problema global, né, de saúde pública, representando um desafio significativo aí para a qualidade da assistência à saúde médica e segurança do paciente. Então, toda instituição que preza pela segurança do paciente, ela tem que ter os protocolos de prevenção e controle de infecção muito bem instituídos para que os pacientes tenham bons atendimentos, né? Que a sua passagem dentro do hospital seja muito rápida. Tá, Ju, quais são os fatores de risco aí para as infecções hospitalares, gente? A idade do paciente, ela é muito importante, né? Os idosos, RN de baixo peso, são pacientes suscetíveis aí, que têm um sistema imunológico muito comprometido, enfraquecido, são pacientes que estão aí em risco de pegar infecção, doenças crônicas, como renais, pacientes cardíacos, né? Pacientes com diabéticos, e são pacientes também suscetíveis a ter aí infecções hospitalares, procedimentos invasivos. Então, os pacientes que estão dentro de uma unidade de UTI são pacientes que têm probabilidade muito grande aí de ter infecções. Por quê? Porque estão todos invadidos, né? Digamos assim, procedimentos invasivos, como catéteres, né? Central, sonda vesical de demora. Temos aí pacientes entubados dentro de uma unidade de terapia intensiva. São pacientes que realizam cirurgias, né? São procedimentos invasivos que elevam o risco desse paciente adquirir infecção, tá? O uso de antibióticos. Então, o uso prolongado de antibiótico, ele faz com que eu tenho uma resistência dentro de uma unidade hospitalar. Quando o médico ele prescreve um antibiótico de amplo espectro para matar uma bactéria bem simples, ele está fazendo com que aquela bactéria ela codifique o código ali do antibiótico, né? Então, não tem essa, gente. Quando eu adquiro uma infecção, eu já posso pegar essa bactéria com essa resistência a esse antibiótico ou não, tá? Então, eu pego uma bactéria simples, né, sensível a todos os antibióticos ali, que é da classe dela, ou eu pego a bactéria já multiresistente. Então, assim, é algo gigantesco para a gente trabalhar. Eu daria, assim, várias aulas para falar sobre o uso de antibiótico. Então, instituições que prezam pela segurança do paciente, eles têm protocolos bem instituídos sobre antibiótico antimicrobianos, né, dentro de uma instituição. Então, é um guia que o médico tem para prescrever antibiótico para os pacientes, tá? Quais são os tipos mais comuns de patógenos hospitalares? Então, são as bactérias, vírus e fungos, são esses, tá? Então, quando a gente fala em bactérias, a gente está falando sobre Staphylococcus aureus, E. coli, Pseudomonas, vírus da influenza, rotavírus, respiratórios, essenciais. Estamos falando sobre o Covid aqui, né? Falando sobre vírus, fungos, cândidas, tá? Aspergilos são fungos que podem causar infecções oportunistas em pacientes imunossuprimidos, principalmente, gente, quando o hospital está em obra, aquele é um problema. Então, o controle de infecção ele tem que ser muito ativo dentro de hospitais, tá? Então, mesmo assim, falhou o controle de infecção, mas tem você que tem esse conhecimento aqui hoje. Então, toda obra que acontece dentro de um hospital, você precisa comunicar, enfatizar mesmo. Meu paciente é imunossuprimido, meu paciente não pode pegar essa poeira. Então, esses fungos, por exemplo, aspergilos, eles ficam na parede, né, úmida, quando há infiltração ali no hospital, eles permanecem concretos ali. Então, quando o rapaz lá tá fazendo, né, a quebra lá, de fazer a manutenção no hospital, aquela poeira, se não tiver um tapume para tampar, para não essa poeira não ir para as enfermarias, os pacientes e nós estamos suscetíveis a ter esse tipo de fungos, né, aspergilos. Então, é um fungo muito difícil de tratamento, gente. Quais são os métodos de transmissão e as principais rotas de contágio? Então, eu posso ter infecção
por contato direto, né? Que é o contato físico entre de pessoa infectada ao tocar ou abraçar. Ou seja, o profissional ele tem acesso ao paciente no momento de fazer os procedimentos e ao sair do leito ou entrar no leito, ele pode levar, e assim como ele pode trazer daquele leito para um outro leito ou para um outro paciente do lado do paciente. Então, esse é o contato direto. Contato indireto, gente, através dos objetos, né? O aparelho, o termômetro pode estar contaminado, o aparelho de PA pode estar contaminado. Então, pode ser uma via de transmissão de micro-organismo, tá bom? Gotículas, inalação de gotículas respiratórias liberadas por uma pessoa infectada durante a tosse ou espirro. Então, aquele paciente que está em isolamento de gotícula tem que respeitar, manter portas abertas, né? E fora que essas gotículas podem permanecer na superfície, então, volta lá em cima, contato direto, né? Eu posso tocar naquela secreção ali que eu não vi com a minha luva, né? Vou estar de luva ali, digamos. E aí eu vou com outro paciente, então já levo aquele vírus ali para aquele paciente. Então, né, através do momento em que o paciente ele espirra, ele faz uma tosse, ele pode estar transmitindo. E a aerosol, gente, inalação de partículas minúsculas, menores que 5 micras, né? Então, são pacientes que, por exemplo, no momento da intubação do COVID, sabia que quando o paciente está em isolamento de COVID e ele vai ser intubado, naquele momento ali da intubação, que eu tenho que aspirar, né, a equipe tem que fazer toda a manobra, eu posso gerar aerosóis. E a equipe toda tem que estar em máscara N95. Sabe que o paciente vai agravar, que o paciente precisa de suporte ventilatório, o médico precisa, sim. E a equipe toda, médico, enfermeiros, fisioterapeuta, que estiver ali no momento da reanimação, utilizar a máscara N95. Então, é um momento que eu posso, sim, me infectar, né, com o vírus, por exemplo, do Covid, tá bom? Então, tem tuberculose aqui, pensando em tuberculose, né, é uma hora aerosóis, elas ficam suspensas, né? Assim, gente, rapidinho. Gotícula, quando eu espirro, as gotículas, as partículas, os fungos ali, desculpa, os vírus ficam em superfície, né? Eu espirrei, fica ali na superfície. Aerosóis não, gente. Quando eu espirro, ela fica suspensa aí por algumas horas. Estudos falam que até 8 horas, tá? Suspensão aí. Por isso que é importante nesse leito esse paciente estar bem arejado em alguns momentos do dia. Qual a importância da prevenção e controle, gente? A prevenção, ela é muito importante, tá? Prevenção e controle, tá? Porque ela tem a prevenção de morte e morbidade, né? Podem prolongar a hospitalização, aumentar a gravidade da doença e resultar em óbitos, tá, gente? Então, infecção hospitalar a gente mata. O fulano morreu de sepse. Opa! Se ele pegou sepse, se ele teve um micro-organismo dentro do hospital, ele evoluiu para sepse e ele morreu, vamos pensar aí um pouquinho, né? Redução de custo, né? A importância da prevenção está ali nessa questão do custo, né? Então, uma infecção hospitalar, gente, ela é muito cara mesmo, porque eu vou utilizar antibiótico de amplo espectro, antibiótico que cubra bactérias, né? Muito, muito potente. Então, eu tenho também prolongamento ali da internação desse paciente, então ele usa mais de chovagem de hospital, ele vai se alimentar, o acompanhante precisa se alimentar, ele usa antibiótico, ele usa medicamento, ele tá com febre. Então, assim, se você for fechar uma conta de um paciente que era para ir embora e ele permaneceu porque ele adquiriu uma infecção, é muito alta, tá? A outra importância da prevenção e controle é para a melhoria da qualidade da assistência. Contribuir para a segurança, gente. Então, quando a gente fala sobre controle de infecção dentro do hospital, eu estou evitando que esse paciente permaneça muito tempo, né? E ele adquira um evento dentro do hospital, né? Eu preciso dar eficácia no tratamento desse paciente para ele não ter nenhum processo de infecção dentro do hospital, tá bom? Medida de prevenção e controle. Gente, a medida de prevenção é muito simples. Higiene de mãos, gente. Higiene de mãos é tudo. Higiene de mãos é primordial. 80% das minhas infecções eu diminuiria se o colaborador ali a todo momento higienizasse as mãos. Todo momento higienizasse as mãos. Quais são os momentos, gente? Eu tenho 5 momentos de higiene de mãos. Antes do paciente, antes do procedimento asséptico, tá? Antes de eu fazer um acesso periférico. Antes de eu passar uma sonda vesical de demora, eu preciso higienizar minhas mãos.
após contato com fluidos corporais, após contato com superfície e após contato com o paciente. Então, a OMS, hoje, ela preconiza 5 momentos de higiene de mãos, que é muito importante, tá? Então, é o pilar do serviço de controle de infecção. Então, nós, controladores de infecções, nós saímos em um momento do dia, da nossa rotina de trabalho, vamos avaliar colaboradores que estão ali na assistência, e eu olho para ele, para a equipe, às vezes eu não olho diretamente para o colaborador, que é uma observação indireta, porque se ele saber que eu estou olhando ele higienizar as mãos, ele vai higienizar as mãos. Mas agora, nós temos até uma outra categoria, se ele tá fazendo a técnica correta da higiene de mãos. Ah, ok, ele tá me vendo que eu tô higienizando, ele tá me vendo que eu tô olhando ele, né? Então, será que ele tá fazendo a técnica correta da higiene de mãos? Então, assim, é muito importante esse serviço, gente, de controle de infecção. Eu não vejo nenhuma instituição de saúde, nenhuma unidade que presta presta serviço de estética, odontológicos, que tenha esse profissional para consultoria, né? Porque é necessário, gente. Isolamento dos pacientes. Então, isolar pacientes infectados para evitar a disseminação de micro-organismos é muito importante, porque eu quebro ali a barreira. Aquela bactéria está só naquele quarto, aquele vírus está só naquele quarto, né? Então, é importante o isolamento, aí é uma das medidas de prevenção. Uso de equipamento individual padrão, que são os EPIs, tá? O uso de luvas em momentos corretos, tá, gente? Luva não é para ser usado em todo momento. A luva, gente, por exemplo, vou fazer sinais vitais, eu vou usar a luva, não é necessidade. Vamos lá, gente, fazer sinais vitais no paciente. Eu tenho que utilizar a luva? Não. Eu preciso higienizar minhas mãos, lógico, se sua mão estiver sem nenhum corte, se a pele do paciente está íntegra, aí você não utilizaria a luva, né? No caso, se a pele do paciente estiver íntegra e tua mão também. Mas se tá um corte, a pele do paciente não tá legal, um queimado, então você vai utilizar a luva, porque é necessário ali, né, para que você também não tenha contato com fluidos corporais do paciente, tá, gente? Mas eu tenho procedimentos simples, às vezes eu só vou fazer a aferição da temperatura do paciente e o profissional já calça a luva. Não, gente, é higienizar as mãos, tá? Eu tenho que analisar minha cena primeiro, então hoje está mais cômodo o profissional. Ficou muito difícil de tirar a luva do profissional depois da pandemia. Porque na pandemia não se tirava a luva, né? No primeiro momento a orientação era aquela de tirar a luva, usar aqueles macacões, né? Astronautas. Então, assim, é muito. Daria uma aula também aí falar sobre luva. Dá um curso aí direitinho, falar sobre esse tema, que é muito legal. Desinfecção e esterilização, gente. Limpar e desinfectar a superfície e equipamentos médicos para eliminar patógenos é um processo bem legal e importantíssimo dentro de uma instituição. Sem equipe de higienização não há controle de infecção. A equipe de higienização é uma das equipes mais importantes dentro do hospital. Sem equipe de higienização não há efetividade desse protocolo, tá? De limpeza de superfície. A equipe da enfermagem também precisa fazer, né, a sua parte, limpar ali superfícies que está muito próximo do paciente, os equipamentos ali que estão próximo ao paciente, porque a equipe da higienização não tem como mexer numa bomba de infusão, né, gente, limpar o ventilador, limpar ali a bancada, pelo menos uma vez ao dia, a equipe da enfermagem. Então, dependendo da instituição que a pessoa trabalha, ela tem sim um protocolo bem instituído, né, e treinamentos bem efetivos para falar sobre esse tema. Vacinação, né, vacinar os pacientes, os profissionais de saúde também contra a doença é importante, também é um outro fator aí de prevenção, tá bom? Qual é o papel da equipe? Conscientização, gente. Conscientização dos profissionais de saúde deve ser uma das coisas, né, primordiais aí para diminuir riscos, né, e prevenir infecções. Educar pacientes e familiares sobre a importância da higiene de mãos e cuidados preventivos. Gente, é muito importante. Educação com os pacientes é algo que a gente precisa amadurecer, né? Se eu educar o paciente, ele vai ficar em cima do meu pé. Não, gente, se você educa o paciente, ele vai ser a minha última barreira de segurança. Ele vai dizer pro profissional: oi, amigo, higieniza as tuas mãos antes de colocar a luva, porque eu tive essa educação, me falaram que é importante. Então, olha só, ele tá cuidando da saúde dele, tá, gente? Então, se a gente falha, lá na ponta, o paciente, ele vai, ou o acompanhante, né, vai nos ajudar, tá? Cumprimento de protocolos, né? A equipe seguir os protocolos rigorosamente de limpeza de superfície, higiene de mãos, sobre isolamento,
sobre eventos, né, que aconteça, sobre esse tipo de infecção, quais são os pacientes que são colonizados. Então, assim, cumprir protocolos é muito importante, tá? Na prevenção do controle de infecção. Comunicação efetiva com equipe médicas e pacientes sobre o risco de medidas preventivas, ou seja, é muito importante que nós tenhamos contatos com pacientes e acompanhantes falando sobre os riscos. Ó, a gente precisa fazer um acesso central, mas os riscos são esses e esses, tá bom? Deixar o paciente mais consciente, porque educar ele, né? Mas a gente vai fazer o acesso central, mas nós temos medidas preventivas, uma limpeza do hub, a gente tem tampas protetoras para o acesso central, a gente tem cuidados no preparo da medicação. Então, assim, educar o paciente é muito importante ali e o familiar também, tá bom? Quais são os desafios e barreiras no controle de infecção? Resistência antimicrobiana é uma das barreiras, falta de recurso, então hospitais hoje ainda não vê que este é um setor primordial, né, de segurança do paciente. Recursos humanos, que eu quero falar financeiros ali para campanhas, materiais adequados para fazer campanhas, né, para chamar atenção, atividades lúdicas, requer muito recursos aí da direção, adesão incompleta a protocolos. Então, assim, a adesão dos profissionais a esses protocolos, né, bem instituídos, falta de conscientização, não são desafios aí, barreiras para, né, nós termos um controle de infecção bem efetivo dentro do hospital, tá? Então, galerinha, a gente fica por aqui. Seria isso, né? Falar sobre o controle de infecção é algo muito importante, que você precisa ter esse conhecimento, pelo menos básicos, né? Para que você seja um profissional premium, né? Prime, como eu falo por aí. Hoje o conhecimento ele é para todos, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula muito legal de adquirir conhecimento. É uma aula simples, mas que traz bastante visões amplas para que você tenha aí no seu dia a dia, de como acadêmico, como já profissional da área da saúde, né, esse conhecimento, tá bom?